Olá pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando pessoal, se você tem amigo, parente, algum conhecido que teve uma experiência fora do Brasil, ou algum imigrante que mora no Brasil, seja de qualquer lugar do mundo, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer gravar e ouvir a história dessa pessoa. Certo pessoal? Deixa seu like, compartilha o vídeo se você gostar e se inscreve no canal, muito importante. Eu vejo muitas pessoas assistindo vários visualizações do vídeo e o pessoal não se inscreve. Se inscreve aí que ajuda o canal, tá bom, pessoal? Dito isso, vamos pro que interessa? Hoje nós vamos dar um passeio bacana pela Europa. E ó, eu não sei se vocês vão na Europa, não. Vamos saber mais dessa história. Eu vou chamar essa pessoa para contar essa história pra gente, tá bom? Vamos lá? E aí, querida, tudo bom? Tudo bem. Ó, prazer falar contigo. Prazer, posso me apresentar? Vamos lá, se apresenta aí, pessoal. Fala de que região do Brasil você é. O que você fazia no Brasil, surgiu essa ideia de você imigrar. Tá, então, eu sou Camille, atualmente estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e sou social media. Imigrei em 2022, no início de 2022, e essa ideia de imigração surgiu desde que eu sou criança, né? Mas a vontade foi mesmo em 2020. A minha família inteira, a minha família núcleo, né? Minha mãe e meus irmãos, porque meu pai já faleceu, moram na Europa. E o meu sogro com a esposa também moram na Europa, junto com 2 cunhados meus. Então só sobrou você, todo mundo foi para lá. Só sobrou a gente, daqui a pouco a gente está voltando também. E me fala, como que foi aí a sua primeira vez que você saiu do Brasil? Como surgiu essa oportunidade? Então, eu estudava direito, né? E, ai, nossa, vou advogar. E eu era uma pessoa muito estressada, muito estressada. E veio a pandemia. E a minha formatura, a minha conclusão ficou na pandemia. E eu sempre pensei, desde o momento que eu entrei em direito, nossa, eu tenho que passar na prova da ordem antes de terminar a faculdade, senão, do jeito que eu sou, eu vou ficar com os nervos à flor da pele. Surgiu pandemia, o único país que não arranjou solução para o exame da ordem foi o Brasil, e aquilo, nossa, me fez ficar num estado de estresse muito grande. E daí eu comecei, não, vou embora, minha família já tá lá, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, todas já tinham ido. A minha irmã mais nova foi um mês antes de estourar a pandemia. Então, o primeiro ano dela em Londres foi na pandemia, né? Ela conheceu todos os monumentos isoladamente, não tinha ninguém. Deve ter sido um lado bom. E daí eu, não, então acho que eu vou. E aí tinha meu marido, né? Então, ele disse, tá, Gabriel, vamos para Portugal. A gente não pode ir para Londres por questão do Brexit. Eu sou cidadã italiana, né? E meu marido teria a oportunidade de entrar com passe livre por ser casado comigo. E daí disse, tá, Gabriel, vamos então para Portugal, né? Fala português, depois a gente vê o que faz. E o meu marido, não, quem vai para a Europa é rico, tua família é rica, vocês são riquinhos. Ele sempre me chamava de riquinha. Ele disse, não, Gabriel, minha família não é rica, não é rica. Eles foram justamente por não serem ricos. Não vai dar certo. Gabriel, vamos. E eu entrei numa depressão bem séria em 2020, porque faculdade terminando de um jeito péssimo, não ia conseguir fazer a prova da ordem, e eu com prova eu fico estressada, porque eu me comprometo muito. Uhum. E daí passei 2021 inteiro, ai meu Deus, vamos, Gabriel, vamos, né, rico. E aí nisso fiz o exame da ordem. Não passei, acho que por 4 ou 5 questões. E daí aquilo ali me desestimulou a ficar aqui de um jeito que eu disse, não, eu só vou ser feliz de novo se a gente for embora. Vamos, Gabriel. Foi, acho que em dezembro, sentei com ele, e acho que foi em dezembro, sentei com ele e disse, Gabriel, vamos, sério,
vamos arrumar. Em um mês a gente juntou dinheiro para ficar. Eu nem sei de onde a gente tirou dinheiro. Sinceramente, se perguntar, não sei. A gente não tinha carro, não tinha casa. Foi assim, olha, vendendo até a caneca da sala. Em um mês a gente juntou dinheiro para ficar 4 meses tranquilos em Portugal, sem precisar trabalhar nem nada. Se a gente quisesse ficar 4 meses passeando, a gente ficava bem, né? Mas a gente foi com a intenção de migrar, então a gente já foi para procurar emprego. Tá, então vamos. Daí a gente se organizou para ir. E com tudo pago, passagem, o apartamento que a gente pegou um apartamento em Lisboa para a assessora nos ajudar com as documentações. Um apartamento não, um hotel. E a gente também já saiu daqui alugado um apartamento em Coimbra. Ah, ok. Faltando, acho que não sei quantos dias, 4 dias para o voo, a gente descobriu que estávamos esperando a Dakota, que é a nossa filha. Nossa! E o que é muito engraçado, os meus pais, quando engravidaram de mim, estavam se programando para ir para a Itália. Então eles iriam grávidos com o meu irmão mais velho para a Itália. E tá, vamos para a Itália mesmo assim. Aí descobriram que era uma gestação de gêmeas. E daí eles, não, daí 2 já fica mais complicado. E desistiram. E daí a vida inteira, eu nem sabia dessa história, eu fui descobrir depois. Eu dizia, mãe, eu nasci no país errado, mãe. Eu não nasci para morar no Brasil. Eu tinha 4 anos, eu lembro de chorar, porque eu tinha nascido no país errado e eu não sabia dessa história. Aí eu disse pro Gabriel, aí eu disse pro Gabriel, não vamos cometer o erro dos meus pais, a gente já tá com tudo comprado. Vamos ir assim, vai dar certo. A gente tem carta aberta, né? A gente é cidadão. Vamos. A gente foi, faltando 4 dias, a gente foi mesmo assim. Mas ninguém sabia, porque a gente sabia que se a gente contasse, todo mundo ia entrar em pânico junto com a gente. Não tinha mais o que fazer. Então vamos, né? Então o único meio era seguir. E daí a gente foi. E a gente foi para Lisboa primeiro. Foi onde a gente aterrissou. Como a gente estava voltando de uma pandemia, eu acho que a gente demorou 45 horas para chegar em Lisboa. Porque o nosso voo saiu de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, era muita escala na época, Porto Alegre para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Amsterdã e de Amsterdã para Lisboa. Então a gente passou por Portugal e depois a gente voltou. Não tinha voo mais longo. Direto. Não tinha. E daí, chegando no aeroporto de Amsterdã, eu nunca tinha ido para fora, eu tinha o passaporte vermelho e o Gabriel só tinha um brasileiro. Deu, Gabriel, super entendida, Gabriel, tu entra nessa fila e eu vou na dos europeus. E a gente não tinha passagem de volta, né? E fui, passei, nem olhei para a cara do segurança, só mostrei assim, eu acho que tinha que usar máscara, mostrei meu rosto, passei. E aí fiquei atrás dos guichês esperando o Gabriel. E daí eu disse, mas cadê o Gabriel que não passa, meu Deus? Daí do nada eu comecei a escutar o my wife. Eu disse, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente sem falar inglês direito. E daí ele só conseguia falar my wife. E deu, do nada sai uma mulher super brava do guichê e pergunta se eu era a esposa. Daí eu disse sim. E daí ela viu o meu documento, tudo. Disse, ele não fala inglês, a próxima vez não deixa sozinho. E carimbou o passaporte dele. Mas assim, porque ele conseguiu se comunicar, porque ela estava prestes a mandar eles de volta. Aí eu descobri... Nossa. Sim, foi por muito pouco. Ela não ia deixar de jeito nenhum. E daí, nisso, eu descobri que, como ele era meu parente, né, meu marido, ele podia ter entrado na mesma fila que eu. Ou eu na mesma fila que ele. Então, não teria dado isso. Aí a gente foi, daí a gente ficou em Amsterdã, só no aeroporto. A gente acho que não podia sair, tava bem restrito. A gente ficou ali.
a gente dormiu, acho que sentado nas poltronas por umas 2, 3 horas, a gente pegou o voo e chegamos em Lisboa. Chegando em Lisboa foi um perrengue para conseguir sair do aeroporto. Na realidade, vou voltar um pouco, a gente chegou em Lisboa. Ai, tá, Gabriel, agora a gente tem que mostrar o teste do Covid, eu tava com uma parte de documentos, né? Eu sou muito organizada, então cada documento tinha uma etiquetinha para, eles vão pedir isso, vão pedir aquilo, tem o hotel, tem não sei o quê, e o meu sogro tinha dado a dica, olha, não comemorem a chegada de vocês, porque pode ter alguém ali na volta que pode querer dar uma enchida, daí ok. Aí eu com os documentos, Gabriel, vamos, e a gente nervoso. Aí a gente passa, não, era tipo umas fitas, né, que a gente tinha que fazer as minhoquinhas, tinha umas 2, 3 pessoas, olhava o passaporte, tá. A gente passou, só olharam o teste do Covid, só isso, para ver se a gente tinha. Daí a gente passou, agora a gente vai passar na imigração. Agora a gente vai passar na imigração, tá, vamos. E a gente nervoso que ia passar na imigração. Aí a gente passou, pegou as malas, tá, agora é imigração. Quando a gente vê, a gente tava fora no aeroporto. Gente, não tem imigração em Portugal. Pelo menos pra gente não teve. Eles só viram o teste de Covid nosso e de todo mundo que tava no voo e todo mundo passou. Não fizeram pergunta nem nada. A gente, não pode ser tão fácil assim. Não pode ser. Não pode. E isso que a gente tinha cidadania, tava nervoso. Quem foi para burlar a regra, nossa, se deu ali. E não julgando, que acho que tem que ir mesmo. E daí a gente chegou, nossa, acho que a gente demorou umas 3 horas para tentar um táxi ou um Uber para poder ir pro hotel. A gente não tava conseguindo de jeito nenhum. Não sei, ou os Ubers não queriam nos pegar porque a gente estava no aeroporto, daí dizia que tinha que ir num lugar tal, ou que era muito barato para eles. Nossa, foi uma função. Eu nem lembro como a gente conseguiu, não sei se foi de táxi ou de Uber, acho que foi de táxi, porque foi muito difícil a gente conseguir ir pro hotel. Aí, chegando no hotel, a gente largou as coisas e eu tenho intolerância a glúten. Então eu não como glúten há, olha, quase 20 anos já. Eu tenho 28 com pezinho em 29 anos. Então, é muito tempo que eu não como glúten. E eu sempre soube que em Portugal tinha McDonald's sem glúten. E deu, Gabriel, perto do nosso hotel tem McDonald's. Todo mundo quer ir para comer o bacalhau. Eu tava louca para comer o McDonald's. A gente chegou, largou as malas e a gente foi pro McDonald's. Tem fotos desse dia. Foi a primeira vez que a gente comeu McDonald's juntos. Eu comi tanto, mas tanto. E eles erraram o pedido. Então, a gente pagou 12 euros, acho que por 4 hambúrgueres, não sei quantas batatas fritas. Eu tenho foto desse lanche. Então, foi tipo muito lanche que eles nos deram por 12 euros. Tipo, já é barato. Foi mais barato ainda. Nossa, eu sentei e comi aquele Big Mac rezando. Foi a melhor experiência gastronômica na vida em anos. Não foi o bacalhau. E olha, comi. E daí, no outro dia, a gente já tinha marcado a assessora para fazer os documentos, para ter tudo regularizado. Claro, a gente tinha a facilidade de ter a cidadania italiana. Mas aí que já queria arrumar tudo, daí a gente encontrou ela e foi o dia inteiro só nas burocracia, vai aqui, corre ali, e ela era super despachada, então me deixou para fazer o celular em uma coisa, pegou o Gabriel para levar a fazer em outra, e a gente passou o dia, então eu nem consegui ver a cidade, o Gabriel nem conseguiu ver a cidade, a gente ficou o dia inteiro atucanado com documento aqui, documento ali. Só uma coisa me chamou a atenção, deu, nossa, mas eles são muito grossos. Um senhorzinho, quando eu tava fazendo nossas contas de telefone, um senhorzinho, mas bem velhinho, tipo seus quase 100 anos, foi lá porque tava com problema no chip, né? Eu não sei o que ele tinha feito, mas era algo que a gente saberia resolver, mas ele obviamente não. Nossa, a mulher foi assim, ó, destratou o senhor, eu disse, meu Deus do céu, eles são muito grossos, o que é isso, coitadinho, eu fiquei me partiu o coração. Aí eu descobri que ela era brasileira.
Desculpa. Eu disse, gente, coitado, ele saiu de lá escorraçado. Eu fiquei, ai, e ainda é brasileiro. Daí depois ela me contou que mora lá há 20, 30 anos. Tem Já filho, pegou o então jeito. já pegou o jeito, fala, tipo, tu nem vê que é brasileira. A outra que me atendeu era angolana. E daí ela não tinha tanto sotaque português ainda. Mas aí tá, a gente fez os documentos, aí a gente comeu mais McDonald's, e no outro dia, tipo, com tudo encaminhado, a gente ia ver se ia ter que encontrar ela de novo, ou se a gente ia conseguir resolver tudo no mesmo dia. A gente resolveu tudo no mesmo dia, e foi super barato, a assessoria foi 100 euros, perto do que cobram, foi muito barato. No outro dia, tá, vamos passear, né? A gente já fez tudo que tinha que fazer. Vamos nos sentir na Europa. A gente ainda não se sentiu na Europa. Já comi meu McDonald's, mas na Europa ainda não me senti. Tá, vamos. Tá, mas como é que a gente passeia? A gente já bem no centro de Lisboa e a gente queria ir lá nos monumentos que da expedição para o Brasil, todos. Eu sou péssima para lembrar o nome das coisas. Aí a gente foi pro metrô. Liguei pro meu irmão em Londres. Mano, como é que a gente anda de metrô? A gente não sabe. Aí ele tentou explicar, não entrou na nossa cabeça, tá, vamos de Uber. Vamos de Uber. Fomos de Uber pro monumento. Quando eu vi a Torre de Belém, eu saí do carro e vi a Torre de Belém, eu chorava. Eu chorava porque é o sonho da minha avó de 80 anos é conhecer Portugal. Ela sempre falava, sempre fala, né? Porque ainda tá viva, graças a Deus, da Torre de Belém. Eu chorava, eu dizia, Gabriel, a gente tá na Europa, tu viu? A gente conseguiu, tipo, era tão impossível, era tão caro e a gente tá aqui. Nossa, eu chorava muito, me emociono até de lembrar, até hoje, a sensação de se perceber fora, de tipo, eu consegui o inalcançável. E daí a gente, tá, vamos. Claro, a gente tinha que economizar, mas a gente não, mas vamos aproveitar. Daí a gente pagou, a gente entrou na torre, a gente viu que é vazia, mas é muito legal o fato de conseguir entrar. A gente foi na torre, a gente tirou foto e ali a gente se sentiu mais unido também, porque, tipo, pro Gabriel, na cabeça dele era impossível. Então, tipo, a gente se vê ali naquele lugar que é tão histórico, que a gente só vê as pessoas no Instagram tirando foto, foi muito mágico. Daí a gente passeou, a gente andou pelo parque, daí a gente caminhou, e a gente chegou lá naquele monumento da expedição, que é super alto, que daí no meio do caminho a gente encontrou uma barraquinha de sorvete não caseiro, artesanal, sem glúten. Ai, Gabriel, eu vou ter que comer. Porque é tão difícil comer essas coisas aqui no Brasil, que eu disse, nossa, eu preciso comer esse sorvete, comprei 3 euros, muito bem pagos, nunca esqueço o valor. Daí a gente foi caminhando, vendo as pessoas andando de trotinete, que eles falam, aqueles patinete elétrico, sem se preocupar com o celular, tava todo mundo com o celular na mão, câmera, e a gente caminhando, a gente chegou no monumento, o Gabriel encontrou um pastel de Belém, não um verdadeiro, mas comprou um pastel de Belém para provar, e daí a gente ficou ali, é lindo o lugar, eu aconselho ir, sabe? E daí a gente vamos subir na torre, daí a gente subiu lá em cima, é uma sensação, quem tem medo de altura, eu tenho um pouco, de, meu Deus, não dá para se pendurar aqui, mas é muito legal, é bem legal, eu aconselho, a gente consegue ver toda a praça que estava na frente, na época a gente não pôde visitar porque estava em reforma, mas a gente passeou, a gente comeu, a gente desceu, é muito alto, acho que a gente inventou de descer de escada. Então, não foram, acho que, sei lá quantos andares, 50 andares, a gente descendo de escada, ao invés de pegar o elevador. Os perrengues, porque a gente caminhava, eu disse, na Europa, a gente caminhava pelo menos 6 horas por dia. Nossa! E eu grávida. Não, e é porque também você vai vendo as construções, né? Aí você vai olhando, vai... Vale muito a pena. Não, tipo, todos os trens,
tem o comboio, que eles falam que é trem, né? Que daí é por cima. E daí tem o por baixo, que agora esqueci o nome. Então, tipo, se a gente for por baixo, a gente não vai ver absolutamente nada, além de parede correndo, né? E daí a gente foi caminhando, a gente desceu, daí já tava começando a ficar noite, a gente foi nas lojinhas, a gente quis ir nessa praça, mas ela tava em reforma, então a gente saiu por fora, porque ali perto era o pastel verdadeiro de Belém, mas, gente, é uma fila, Já vi. E depois a gente descobriu que era só a gente ter entrado e pedido para levar, porque a fila é para quem quer sentar e a gente não sabia disso. Ah, tá. Então, tem essa brecha, eu não sabia, então a gente nem foi pegar. Eu não poderia comer, né? Mas o Gabriel queria experimentar. Só que assim, se tu for parar para ficar na fila, acho que é umas 2 horas de pé. E daí a gente não pegou, a gente encontrou um café ali perto, a gente sentou para comer alguma coisa e vamos para casa, vamos. Mas como, Gabriel, se a gente não sabe de trem? E o Uber, eu acho que não funcionava ali. Eu não sei porque a gente não conseguiu chamar um Uber e a gente não sabia o aplicativo que era usado na época. Não vou me lembrar o nome, mas era um aplicativo muito bom, que tu poderia pegar os trotinete, que é os patinete, o Uber e sei lá mais o que, e eles estavam dando desconto de 50%. Então, tipo, tu andava e tu andava a cidade inteira, tu pagava 3 euros. Então, valia muito a pena, valia mais a pena na época do que andar de trem. Eu sei que para voltar pro hotel, acho que a gente caminhou umas 4 horas. Porque a gente não estava conseguindo encontrar nem táxi, nem Uber, nem nada. A gente foi encontrar, acho que faltando uns 20 minutos para chegar, daí a gente não aguentou, a gente pegou. Mas, enfim, de Lisboa a gente ficou só uma semana em Lisboa e foi aproveitando. Então, a gente foi. Eu amo supermercado de paixão. Então, a gente foi no Pingo Doce, que a gente conheceu. E, gente, entrar no supermercado e comprar o que tu quiser. Assim, é o que tu quiser, não é o que tu precisa, é o que tu precisa mais o que tu quer. Ai, é uma satisfação, meu Deus. Eu amava ir. Então, só que a gente, em Lisboa, como a gente estava em hotel, a gente só pegava lanchinho rápido, a gente não fez o super, né? E a gente ficava fazendo esses passeios pequenininhos perto do hotel. A gente quis pegar aquele ônibus de turismo, mas no fim das contas a gente não soube aonde ir. E também, agora eu fico pensando, por que a gente não perguntou? Mas a gente fazia muito a pé. E a nossa comida era McDonald's ou a gente comia no Pingo Doce. E eu vou dizer, a gente comia. Eu lembro a primeira vez que a gente foi almoçar no Pingo Doce, que é o supermercado. Eu peguei um prato de comida, daí tinha peito de frango grelhado, batata. Era um prato considerável. O Gabriel pegou um prato também, um refrizinho, e eu peguei um suquinho. Eu lembro que o suco era 14 centavos. O nosso almoço deu menos de 6 euros essa primeira vez. Era muito barato. Então a minha dica é, quer economizar, vai almoçar no Pingo Doce. É muito barato. Nem sempre é bom, mas é muito barato. Vale a pena, sabe? E aí a gente foi para Coimbra, a cidade do Drácula, eu falo. De quanto tempo de Lisboa? Olha, eu não vou saber te dizer direito, mas a gente foi... a gente foi de Flixbus, que é o ônibus, a gente vai numa rodoviária, e daí acho que, olha, deve dar 1 hora, mas eu também não vou saber bater o martelo. Tá, não, tudo bem, sem problema. Foi a primeira vez que nos pediram dinheiro lá na Europa. E pedem. Pessoa de rua, pedinte, assim? Mas o que a gente repara? O que a gente reparou? São pessoas mais bem vestidas que a gente numa questão de qualidade de roupa. Então, são roupas muito boas, casacos muito bons, mas são pessoas drogadas. Não é por necessidade. São pessoas que estão ali
pela droga mesmo. E aí eu e o Gabriel, a gente não sabia disso, e aí a gente tava bem belos, olhando as moedinhas de euro, olha que bonita essa, que legal essa, e vieram, já nos levaram €1,50, e €1,50 paga teu almoço. É dinheiro. Então eles pedem, não dá para dar bobeira, porque eles pedem mesmo. Eu não sei se ficam agressivos, porque a gente não teve experiência nesse sentido. Mas pedem. Tem muito pedinte. Um dia uma menina, foi em Lisboa também, ela chegou assim, quase me abraçando, tava mais bem vestida que eu, mas ela tava muito alucinada, assim, pedindo dinheiro, e eu disse que não tinha. Eu fiquei com um pouco de medo dela, ela tava muito, muito em cima, mas também drogada, não vi ninguém pedindo por realmente não ter. Eram pessoas. Uma coisa eu notei já, chegando no aeroporto, é que nos banheiros, pelo menos no feminino, né, tem o lixo comum do banheiro e o depósito das seringas de droga. Então, sim, é uma coisa que eu reparei, eu vi que não é incomum, tem vários banheiros lá, tipo McDonald's, os banheiros que tu vai, vários tem, para não dizer todos, e é algo comum, até porque eu acho que tem a lei em Portugal que permite o uso de droga, acho que o governo, até para evitar a propagação de eles oferecem. Então tem bastante, mas é só isso, eu não vi pobreza, não vi pessoas realmente passando uma necessidade, eu vi pessoas drogadas pedindo. E, claro, é uma doença, né, mas não é por pobreza. Aí a gente foi enfim, voltando na rodoviária, a gente pegou o Flixbus e daí a gente foi para Coimbra. Gente, falavam que Coimbra tinha lomba, mas ninguém me falou que tu tinha que fazer alpinismo. Assim, umas lombas absurdas, e não adianta ter carro. O que é lomba? Lomba de tráfego, né? Subida. Mas é muito íngreme, é um negócio absurdo. Às vezes o Gabriel tinha que me puxar porque eu já não estava mais aguentando. Muito. Andando. Mas não adianta ter carro em Coimbra, porque às vezes tu quer ir nessa rua aqui e aí tu tem que deixar o carro aqui para fazer as subidas e as descidas. Então, tipo, em Coimbra, se prepara que tu vai caminhar, tu vai subir, vai descer o dia inteiro. E o carro, ele não entra em todas as vielinhas. Então, entendi. Ajuda ter carro, mas tu não foge das... Gente, é muita lomba. Aí a gente chegou na rodoviária, a gente pegou, daí a gente já tava com um aplicativo que eles usam lá, não vou me lembrar o nome. Daí a gente foi, meu Deus, a gente mora na lomba, né? No morro, era muito íngreme. Pra gente ir no supermercado, eu acho que era no mínimo, olha, umas 4, 6 subidas super íngremes. Assim, era um absurdo. Então a gente teve que comprar um carrinho de compras, porque a gente não ia ter condições de ficar indo e vindo sempre. Mas aí, chegando em Coimbra, a gente fez nosso primeiro super. Eu falo de super porque, para mim, supermercado é ponto turístico. Eu amo, assim... Daí hoje a gente vai comprar comida. Tudo que a gente quer. E tinha uma promoção no Pingo Doce. Gasta 50 euros e tu recebe 10 de volta. Olha! E daí, tá, Gabriel, vamos comprar. Então a gente botou no carrinho camarão, que o Gabriel ama. Era 1 quilo por 4 euros, nunca me esqueço. Camarão, salmão, carne de boi, carne de frango, a gente pegou arroz. Nossa, teve uma hora que a gente estava botando tudo no carrinho, daí disse, Gabriel, o que mais a gente bota no carrinho? Não tá dando 50 euros. Tinha Nutella, tinha sorvete, tinha chantilly, tinha coisa para botar em cima do chantilly, tinha bolinho, tinha pão, tinha tudo sem glúten, que para mim, os meus eram tudo sem glúten. Aqui um saco de pão é, no mínimo,
R$18. Lá eu comprava ovo de pão por €1 e pouco. Eu disse, Gabriel, eu nunca tive essa sensação, eu preciso gastar e não sei no quê. Daí a gente comprou cheirinho para casa e ainda assim faltava €10 para gastar. A gente já tinha ido na parte de comprar tudo de casa, o produto de limpeza, não tinha mais que botar no carrinho. Eu disse, Gabriel, o que a gente vai fazer? Eu quero esses €10. Aí Era lá cashback. E daí eu disse, achei. O carrinho de compras estava R$9,90. Ah! Pronto, é isso aí. A gente já sabe como ir, como voltar. Sempre no super. Então a gente gastou 40 euros de super com tudo que a gente queria, mais o carrinho deu 50, a gente recebeu 10 de volta. E daí a gente foi. Nossa, eu nunca voltei tão feliz de um supermercado na minha vida. Nunca. O Gabriel, em Portugal, ele comia, acho que camarão quase todos os dias. Se eu fizesse camarão para ele todos os dias, que ele não cozinha nada, né? Se eu fizesse todos os dias, ele ia comer todos os dias. Gente, é um negócio absurdamente barato. É outro mundo, sabe? Ai, nem sei explicar. Ai, é um prazer. Daí a gente foi no continente. Nossa, a gente conheceu todos os supermercados possíveis. Esse é nosso passeio. Claro, e a gente começou, né, em Coimbra, a gente começou a procurar emprego. Ah, sim, isso eu ia perguntar agora. E a gente tava, tipo, preocupado, porque eu tava grávida. A gente disse, gente, eu vou dar o golpe na empresa, meu Deus do céu. Só que a gente tinha dinheiro para ficar bastante tempo sem se preocupar financeiramente. E a gente começou a botar o currículo, e a nossa sorte diferente de muita gente, a gente tinha a graça de que tinha a cidadania italiana e o Gabriel foi contemplado, então a gente já tinha toda a documentação, né? Deixa eu só perguntar uma coisa para você, só um minutinho. Você consegue lembrar quanto o primeiro mês, quanto você gastou sem trabalhar? Com o dinheiro que quanto vocês gastaram de aluguel e comida? Quanto vocês gastaram os dois? Eu não vou me lembrar, mas eu lembro que foi assim, posso estar chutando bem errado, tá? Mas também foi o primeiro mês a gente fica deslumbrado, a gente gasta mais, né? E não pode. Mas eu acho que ficou em torno de 600, 700 euros. Tá. Incluído, você lembra que você pagava de aluguel? Incluindo o aluguel, mas aí, tipo, quanto a gente pagava de aluguel, eu não lembro. Mas eu lembro que o nosso super da semana ficava em torno de 50 euros com tudo, absolutamente tudo. Tudo que a gente pudesse comprar. Isso comprando também cachecol, touca, porque o frio lá em Portugal não tem calefação nas casas. Então, a gente sente frio. A gente comprou no supermercado uma estufinha por 14 euros, senão a gente não ia aguentar, era muito frio. No aquecedor, o aquecedor. E em Coimbra estava muito úmido, porque nessa primeira fase lá, veio uma nuvem da África, então o céu era laranja. Daí eu dizia, Gabriel, parece a estádio do Drácula. Era um negócio, era muito escuro, era estranho. Daí eu disse, mas por que o céu aqui é assim? Depois a gente foi descobrir que veio essa nuvem da África. Acho que foi da África, não me lembro. E então era muito frio e estava muito úmido por causa desse clima. Não tinha como sobreviver sem estufa. E o banho. O banho era bom só na primeira semana, que foi em Lisboa, porque era água quente até não poder mais. No apartamento, a gente só descobriu chegando lá, era 5 minutos de água quente. Jura? Sim. Então eu tinha que lavar o cabelo, fechar, ensaboar, abrir, tirar. Era um ritual do desespero, porque depois vinha aquela água gelada horrível, e demorava acho que 1 hora para a outra pessoa conseguir tomar banho para aquecer de novo a água. Nossa! Não, então até
No primeiro dia a gente, tipo, mandou mensagem, acho que o chuveiro tá estragado. Não, é assim mesmo, é para economizar água. Que economia! E não tem água quente à vontade, pelo menos não nesse apartamento que a gente pegou. Uhum. E daí a gente começaram a procurar emprego. A gente começou a procurar emprego. E assim, eu não sei, todo mundo reclama da questão de emprego, e eu não sei se é por conta da cidadania, mas choveu oferta de emprego para mim, pro Gabriel. Choveu. Era gente ligando todos os dias. E empregos bons, que davam benefícios. E a gente marcava as entrevistas. O Gabriel até foi um dia trabalhar numa empresa que deu um golpe nele. Né? Então, no fim, ele pagou para trabalhar. Mas é porque era muita oferta, isso a gente não pode reclamar. Até no dia que a gente chegou em Porto Alegre, eu fiquei de volta, né, no Brasil, na verdade, porque a gente não voltou para Porto Alegre. Eu fiquei mais 2 dias com meu telefone europeu e eu ainda recebia proposta de emprego. Então, emprego foi uma coisa que não faltou para gente. E eu acho que foi por conta da cidadania. Até porque a gente chegou em Coimbra, a gente foi procurar emprego, só que a gente faltava um último documento e a gente teve que ir para Aveiro. Então a gente foi conhecer Aveiro, fazer essa documentação. Eu tomei um tombo, eu tinha aqui no órgão público, tomei um tombo no meio da rua, mas um tombo. O Gabriel, eu voei 3 metros na frente. Sim, eu caí, mas eu tomei um tombo tão feio e eu fui com as calças rasgadas no joelho, porque rasgou, mas sim, fui eu morrendo de vergonha. E aí, só que antes não, Gabriel, eu vou ter que comprar uma calça, eu não posso com a calça assim, olha que vergonha, vou achar que é o golpe, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente foi procurar calça. E, gente, é muito barato. É um negócio, realmente, tu pode... O meu irmão falava, aqui em Londres, se eu quero sair de noite, tô na rua, eu posso simplesmente ir passar na loja e comprar o look inteiro, da camiseta ao sapato, não é um negócio absurdo. Mas, no fim, eu não achei nada que me ficasse bom em mim, porque já tava ficando mais gordinha, e não peguei. E também eu tava com um negócio, eu não vou gastar 6 euros numa calça, né? Umas coisas assim, hoje eu fico pensando, por que não? Daí a gente foi, e aí nesse meio tempo que a gente estava procurando a calça, ligaram pro Gabriel de um outro emprego. E a gente sentou no banco da praça, e aí eu sentada, assim, antes da gente ir no órgão fazer o documento, eu olho para baixo, tinha 2 euros. 2 euros, que bênção. Pagou o almoço de um dos dois. De tão barato que era, a gente ganhou o almoço da rua. Do 2 euros, pagou. A gente foi almoçar no shopping. E, enfim, daí a gente passeou. Gente, Aveiro parece filme, parece a Itália. Eu nunca fui na Itália, mas Aveiro é... se puderem ir, vão para Aveiro. Assim, eu realmente me apaixonei por Aveiro. É uma cidade toda romântica, ela é delicada, a estrutura dela, nossa, é lindo, assim, eu super indico, Aveiro é maravilhoso. E aí a gente voltou, o Gabriel conseguiu um emprego em Aveiro, então a gente ficou nessa, a gente tem um aluguel de Coimbra, mas tem que ir para Aveiro, e de Coimbra para Aveiro, se eu me lembro, era 40 minutos de trem para ir, 40 minutos de trem para voltar, e a gente estava com planos de alugar um apartamento em Aveiro, e lá estavam montando, eu não sei como está hoje, mas estavam construindo muitos prédios, e tinha apartamentos assim, olha, perfeitos, lindos, maravilhosos, por 390 euros um mês. Nossa. Então a gente não, então vamos para Aveiro, vamos. Aí mas que ano foi isso mesmo? Que ano que foi isso mesmo? Foi em 2022. 2022. Tá certo. E daí a gente tava com planos de morar em Aveiro, né? Tipo, para ficar mais fácil essa transição do Gabriel pro trabalho, melhor ficar em Aveiro. Mas, nesse meio tempo, a minha família mora em Londres. A minha mãe, o meu irmão mais velho e as minhas 2 irmãs.
Camille, quem sabe não. E eles não sabiam que a gente estava esperando a Dakota. Quem sabe a gente não tenta aplicar um status aqui na Inglaterra e vocês ficam mais perto da gente, não sei o quê. Uhum. E a gente, será? Será que vai? Aí a gente ponderou tudo. E aí o meu irmão pegou e falou assim: não, venham, fiquem uma semana, apliquem o status e voltem para Portugal. Uhum. Ótimo, feito. Sim. Deixamos algumas coisas no apartamento, tipo o aquecedorzinho, algumas roupas, levamos todo o resto e fomos para Londres. 100 euros deu. De Coimbra para Londres deu o total de 100 euros. Vocês foram de avião, de trem? A gente foi de avião, mas a gente quase perdeu o avião. Foi porque a gente queria almoçar antes de ir para o aeroporto. Vamos no McDonald's, vamos. Daí a gente foi de trotinete, que é o patinete, o Gabriel conduzindo, eu na frente morrendo de medo, eu morro de medo daquilo até hoje. E eram as lombas, e no McDonald's de Portugal eles fazem carinho no hambúrguer, porque eles fazem tão devagar o negócio. Sim, não porque é que nem todo lugar no mundo é fast food, é rapidinho, né? Embala e daí eu disse, ai meu Deus, a gente já tinha chamado o carro de aplicativo e o cara chegou, daí eu disse, Gabriel, vai lá, oferece dinheiro. O cara disse, não, tudo bem, Gabriel, oferece um lanche. Não, ele não aceitou. A gente conseguiu pegar o lanche, a gente entrou no carro e ele ficou nos ouvindo falar, a gente vai perder, a gente vai perder. E daí eu disse, Gabriel, olhei no aplicativo, a gente perdeu o trem. E se a gente perdesse aquele trem, a gente não ia chegar em Porto a tempo de poder pegar o avião. E daí ele nos levou para a estação errada. E ele ainda nos levou na estação errada, Gabriel. Quando eu fui me dar conta, a gente tinha se programado para pegar na estação A. Ele nos levou para a estação B para que desse tempo de pegar o trem. Tudo isso que ele antecipou. Legal. Não, foi muito legal. Daí a gente conseguiu correr. O Gabriel pegou as passagens e foi a gente correndo para não perder o trem. Quando o Gabriel olha no aplicativo, ele não tinha cobrado a corrida. Nossa! Ele não cobrou, foi toda uma função. Ele ficou um tempo antes esperando no McDonald's. Eu vou dizer, ele e a mulher do banco foram os únicos portugueses gentis que a gente encontrou. E depois disso eu vou fazer toda uma análise dos europeus. Mas não nos cobrou, não aceitou gorjeta, não nada. Aí o Gabriel pagou uma gorjeta no aplicativo, a gente conseguiu pegar o trem, a gente chegou em Porto, a gente pegou um aplicativo também do centro de Porto para o aeroporto. Isso, olha, a gente caminhou, foram uns 30 minutos de carro. Deu 5 euros, acho que até hoje eu fico impressionada com o valor, mas era por causa daqueles descontos. Chegando em Porto, eu entalei na porta giratória e a gente tenta pegar o voo entalada. E eu disse, Gabriel. E aí ele teve que me dar um empurrão, porque eu ia quebrar meus braços e a gente ia perder o aeroporto, o avião. Mas enfim, me deu um empurrão, a gente conseguiu desentalar e a gente foi. Só que eu acho que o voo atrasou, eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que a gente ficou horas no aeroporto. No fim, a gente poderia ter perdido aquele trem. Não tinha comida de jeito nenhum. Enfim, deu 24 horas, a gente chegou em Londres, morrendo de fome, porque não tinha comida, né? A única coisa que a gente tinha comido tinha sido aquele McDonald's. Depois de 24 horas, a gente chegou em Londres e eu vi a minha família depois de 3 anos, eu acho, sem ver o meu irmão, que foi o primeiro aí. E foi, nossa, gente, chegar em Londres, pegar aquele ônibus vermelho que tu vê a vida inteira. Eu disse, gente, não é real, me belisca, não é real. Foi assim tão bom. E daí a gente ainda foi para uma churrascaria brasileira, que de churrasco brasileiro não tem nada, mas ainda assim era muito bom. E daí a gente morrendo de cansaço, eles ainda não sabiam da Dakota, porque embora eu tivesse um pouco mais gordinha, nem dava pra ver.
Ah, e daí a gente curtiu, a gente pegou de novo o ônibus vermelho, daí a gente foi lá pro Big Ben. Big Ben, acho que é Isso. assim, né? E aí, na época, a gente estava assistindo a série The Crown sobre a monarquia, então, gente, reconhecer tudo. Aí é mágico, né? A sensação é, eu tô fora do meu corpo, eu não acredito, isso aqui é um sonho. Assim, quando a gente viu, e recém tinham tirado o tapume do Big Ben, então a gente teve essa sorte que muita gente não teve, a gente viu lá, a gente viu o Winston Churchill, o monumento, da gente olha igual da série. Gente, assim, olha, foi incrível, incrível. E o meu irmão, só que meu irmão na época estava morando em Tamworth, que é no interior de Londres. Uhum. E daí a gente vamos para lá, que daí a gente ia ficar melhor acomodado. E a gente, na mesma hora, no mesmo dia, a gente pegou um trem e foi. Foi mais 2 horas. A gente morrendo de cansaço. E daí a gente chegou de noite, num frio, e a gente não viu nada da cidade. A gente só foi dormir. No outro dia a gente acordou, gente, parece assim, ó, um vilarejinho de filme. Sabe Harry Potter? Essas casinhas, era filme, não, tipo, e aí a gente olhava as casas, dava para imaginar uma família morando ali, dava para se imaginar morando ali no Natal, sei lá, igual filme. É um negócio de outro mundo, e é um silêncio que não tem explicação. E ali no fim da rua era uma rua sem saída, então era uma história, e tinha várias crianças, daí sempre em determinado horário vinha aquele caminhãozinho do sorvete cantando aquela musiquinha, parecia até meio macabro, mas era esse tipo de experiência que a gente teve lá. Era incrível. A gente andou no táxi preto lá em Tamworth. Eu aconselho, quer morar na Inglaterra, vai pro interior, porque é muito mais barato, tipo, moradia é extremamente tipo, uma casa que tu alugue pelo equivalente a um quarto em Londres, tu aluga uma casa. É um absurdo a diferença de valores. E a gente amou. Se me perguntar qual cidade vocês amaram na Inglaterra, Tamworth. Familiar, tinha um castelinho, a gente queria muito no castelinho, mas estava fechado por conta do pós-pandemia. E nisso a gente tendo que tipo, organizar a nossa vida, daí fala com o tradutor para traduzir, fazer o status, vamos ficar. E daí a gente decidiu que ia ficar na Inglaterra e para tentar o nosso status. Nisso a gente deu a chave do nosso apartamento de Coimbra para o meu irmão, para ir lá visitar. As coisas que a gente deixou... As coisas que a gente deixou, enfim, ficaram, ele não conseguiu levar pra gente, mas tudo bem, né? No fim das contas, se compra, daí a gente comprou o que ficou. E daí a gente decidiu que ia ficar na Inglaterra. E a gente foi também para Birmingham, porque a gente estava entre morar em Tamworth ou outra cidade do interior. E daí a gente foi conhecer Birmingham, que eu acho que é a 3ª cidade mais populosa da Inglaterra, alguma coisa assim. E é linda, tinha umas cerejeiras maravilhosas, o aquário, não tem os ônibus lá no interior da Inglaterra. Se tu quiser ir morar, tem que ter um carro. Só que os carros são absurdamente baratos, era tipo 600 libras, tu comprava um carro e vai, sabe? Não é o de luxo, mas tu tem condições total de comprar. E o volante é do lado direito, né? E o Gabriel dizia assim, eu não vou ser bocó de ser atropelado aqui. Só bocó. Teve uma hora que teve um dia que a gente quase foi. Mas por que ele falava isso? Não, porque ele dizia que não, isso não existe. E o pai dele disse, olha, Biel, cuida para não ser atropelado. E a gente quase foi. Realmente pega, sabe? Tem que... Daí a gente se acostumar, olha para os dois lados, sempre olhando para os dois lados. E, claro, eu não tenho carteira, o Gabriel também não tinha, mas a gente já tinha... E mais uma coisa, na Inglaterra, se tu é um casal, tenha um carro, é mais barato financeiramente do que ficar pagando transporte público. Financeiramente vale mais a pena. E daí, então, a gente estava com a intenção de comprar um carro, daí a gente ia ver qual cidade do interior a gente ia, e era, assim, uns negócios de filme.
A gente tem um vídeo da biblioteca. Se quiserem ir para Birmingham, vão na biblioteca pública de lá, vão no último andar, é uma vista panorâmica da cidade de graça, e é lindo, tu vê toda a cidade, é maravilhoso. Lá a gente tomou um golpe de um indiano, a gente precisava de um outro. Foram 5 libras, mas foi um golpe, a gente precisava de um adaptador, e daí a gente comprou 5 libras, mas não funcionava, a gente tentou trocar e no fim já era. E só que daí, né, nesse dia de Birmingham, a gente voltou para Tamworth, a gente estava certo que ia ficar em Tamworth. A gente pegou um trem e tinham algumas mulheres de seus 40, 50 anos, inglesas natas, assim, tu via, até porque a estética delas é bem diferente. É uma maquiagem, não falando mal, mas é uma maquiagem em cima da maquiagem do outro dia, porque de fato eles não tomam banho. A gente tem história do Gabriel passar mal pelo cheiro de uma pessoa, de vomitar. Então, gente, é um fedor. A gente dizia, Coimbra tem cheiro de salame, mas não é que a cidade feda, são as pessoas num geral. E espero que nem o português venha me xingar, mas também eu disse, Gabriel, me arrependo de não ter saído daqui sem chegar um português. Porque, gente, eles são bem xenofóbicos mesmo. A gente passou por situações ruins, mas eu falo assim, tu tem 2 desaforos na vida para escolher. Ou tu vai passar o desaforo de morar no Brasil sentindo todas as vontades da vida, ou tu vai passar o desaforo da xenofobia. E eu não fui imigrar para fazer amizade. Eu acho que a amizade é um bom da vida. E tu tem que agradecer quando tu faz uma amizade verdadeira. Mas não vai achando que tu vão te receber de braços abertos porque é brasileiro, porque não vai. E brasileiro com passaporte europeu, nossa, eles tacam o pau, tipo... E eu, sinceramente, meu pensamento lá em Portugal era, estou vindo buscar o meu ouro, né? E na Inglaterra foi, se eu tenho passaporte europeu, é porque em algum momento o Brasil foi útil e é meu direito, mas eles são xenofóbicos no geral. Essa educação inglesa é cinismo, tu vê que não é... Eles têm toda uma pompa, mas é cínico, não é educado. Eles estão ali, o julgamento tu vê no olhar, no jeito que eles te olham, eles não te aceitam. Então a gente voltou de Birmingham, tinham essas mulheres bem, bem inglesas, e elas começaram e falam do brasileiro, o brasileiro é relaxado, o brasileiro é isso, e elas começaram a beber. Na realidade elas já tinham bebido um pouco, e começaram a beber, mas beber e ficar muito bêbadas, mas assim, ó, num extremo muito grande, e começaram a comer. E, gente, quando elas foram sair na mesma estação que a gente, quando a gente levantou o trem onde elas estavam, estava tão sujo, que a gente disse, depois vai ficar para um imigrante a culpa. Mas foram as inglesas. E daí a gente começou a perceber que talvez a Inglaterra não fosse pra gente, porque o que a gente notou? Que independente se for Londres ou o interior, eles bebem muito lá, eles têm a cultura do pub, né? E nada contra, a minha família adora, mas não é o tipo de entretenimento que eu e o Gabriel a gente gosta. A gente gosta de um negócio muito mais tranquilo. E a gente começou a perceber que esses episódios eram muito recorrentes na Inglaterra. Mas vamos ficar na Inglaterra, ficar perto da família. O meu sogro ainda não tinha chegado em Portugal. E vamos ficar. Então a gente estava lá. E daí, em determinado momento, a gente voltou para ficar em Londres, para morar em Londres. Então, o Londres a gente só tinha visto um dia. A gente decidiu ficar em Londres e contar da Dakota. Né? Então a gente estava com esse nervosismo. A gente estava fazendo pré-natal, mas tipo, tudo no segredo. E amei, todo mundo reclama da saúde de lá. Gente, o que eu passei aqui para ter a Dakota, nem assim, ó,
lá é 1000 vezes melhor. Eles são frios, mas realmente são muito competentes. Adorei. Não tive problema com o inglês, porque ele tem tradução. Ou se não tem uma tradutora, eles ligam para alguém. Então, amei. Daí a gente voltou para Londres, a gente seguiu fazendo o acompanhamento. E a gente contou da Dakota. E a gente disse, olha, a gente decidiu que vai voltar para Portugal, porque aqui a gente não está conseguindo emprego. E a gente não sabia por que a gente não conseguia emprego. E daí a gente contou. E todo mundo amou. Eu achei que iam odiar, tipo, como tiveram a ousadia de sair sabendo. Amaram a vinda da Dakota. E o meu irmão disse, não, agora que vocês têm a Dakota, vocês vão conseguir ficar e vão ter o benefício disso e daquilo só para começar, depois que não precisar mais, sai do benefício, mas vão ficar. Tá, vamos ficar. Daí a gente decidiu que ia ficar, daí a gente foi em Londres. E, gente, assim, todo dia, até hoje, eu lembro, a gente pegava o ônibus 202. Então, eu lembro da mulher falando que é uma voz, as paradas, então era 202, to Boatchurch, gente, eu amo aquele ônibus. E mais uma coisa, em Londres, ninguém se perde, não tem como se perder. Tu baixa o Citymapper no aplicativo, ele diz que tu tem que dar 3 pulinhos na rua. Não tem como se perder. Tu pega o ônibus que ele indica, o trem, a rota que for, o Citymapper te dá. Então, eu já andei em Londres sozinha, sem estar com o Gabriel do lado, para ir buscar uma onde não se perde. Londres, assim, olha, é incrível. Nem sei se eu não estou sendo muito extensa, mas... Não, outra coisa que eu amei na Inglaterra foi o supermercado. E é o que eu mais falta. Você adora supermercado. Sim, mas, gente, é o que eu mais sinto falta, porque além de tudo ser barato, para quem não come glúten, porque a minha opção de não comer glúten não é uma opção, é uma necessidade de saúde. Sim, então, é verdade. Aqui é muito absurdo, é absurdamente caro. Lá tinha aqui tem os corredores sem glúten, mas lá é muito maior, com muito mais variedade e muito barato, extremamente barato. Tinha freezer com o que eu quisesse de congelado. Eu comi nuggets comprado. Antes eu só comia nuggets se eu fizesse o caseiro, porque então, eu amava, sinto saudade muito do Asda, que é um dos supermercados que tem lá, porque para quem tem alguma intolerância, alguma alergia, é o Asda. E a gente ia sempre lá, ia para comprar minhas coisas. E, enfim, a gente conseguiu ter uma vida em Londres, mas a gente não conseguia emprego de jeito nenhum. Não conseguia, e o Gabriel tentou aplicar para várias, a gente saía, e eu lembro que eu era criança, meu irmão foi para Londres pela primeira vez em 2009, e eu descobri uma câmera da rua pública que dava para aquela rua dos Beatles, onde eles andavam, que é Abbey Road. Então, quando eu era criança, eu passava horas olhando as pessoas ir lá naquela rua, e o Gabriel tinha uma entrevista, e era lá perto, daí a gente, vamos. Daí a gente foi, eu conheci aquela rua e disse, gente, eu tô nessa rua, alguém deve estar me olhando na webcam, porque eu fiquei horas. Você tem foto nessa pedestre? Legal. E nossa, a gente entrou na lojinha que tem da gravadora, daí a gente comprou umas lembrancinhas pros meus cunhados. E, nossa, foi muito mágico ter ido nessa rua, anos da minha vida sonhando pisar, foram sonhos se realizando, ao mesmo tempo que a gente estava vendo que o sonho não ia se concretizar, porque o dinheiro estava acabando, embora tenham família lá, eles não tinham obrigação de nos sustentar, e a gente também queria poder se manter, né? A gente foi para ter uma vida melhor lá, né? E não ficar passando perrengue, e o dinheiro estava acabando. E a gente já tinha decidido que não ia voltar para Portugal. Então, a gente começou a fazer os passeios. Tipo, vamos começar a passear, além de procurar emprego, porque acho que aqui a gente não vai conseguir ficar. Então, a gente foi lá no Palácio de Buckingham. O meu irmão nos levou, meu irmão foi dar uma de guia com a gente, nos levou, nossa, a gente terminou
por todo o centro de Londres. Londres é baseado em zonas, né? Então tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E a 1 é onde estão os maiores pontos turísticos. E o meu irmão nos pegou e a gente foi a pé em todos com ele. Então a gente foi no Palácio, a gente foi em alguns museus. A minha mãe, para te levar em museu, porque a gente vai em Londres, ela não é muito de aparecer, mas a minha mãe, para levar em museu, em monumento. Meu irmão leva assim: esse aqui é um prédio importante. Mas o que é, mano? Não sei, só é importante, tirar foto. A minha mãe não. A minha mãe, ela que diz quando foi construído e quando aquela pedra foi colocada ali. Então a gente teve. Então a gente conseguiu, passear muito. Teve um museu que eu não consegui ir, que era de tecnologia, que tem uma lua, mas ainda vou voltar lá para visitar só, porque no fim das contas não gostei da Inglaterra, não moraria na Inglaterra. E o clima? Falar que o clima lá é cinza, é sempre meio chuvoso. Então, a gente pegou, foi um ano bem frio lá. A gente pegou neve em Tamworth, não chegou a acumular, não acumulou, mas a gente viu a neve caindo e na neve não é frio. Quando a neve tá caindo, não é frio. Mas a gente pegou chuva congelada, que é diferente, e, gente, é um frio que tá entrando nos teus ossos. É muito frio. Pode estar com a melhor roupa, é muito frio. Mas o céu, eu não sei se a gente deu sorte naquele ano, tinha dias cinzas, mas tem o céu azul também. O céu bonito que brilha, só é um sol também que aparece falso, né? Porque é o frio, e olha que eu sou do sul, mas o frio pega. E né? Eu lembro disso. Chuva não tem como no Brasil, não tem nem em Portugal, nem na Inglaterra. Aquela chuva que cai com vontade é uma chuva tão chata que tu fica, é isso que vocês chamam de chuva? Não... Cadê aquela vontade de chover? Parece que o céu tá com preguiça, sabe? Eu vi um depoimento de deixa eu lembrar, acho que uma youtuber, ela é chamada Olga, ela é russa, não sei se você conhece, ela é russa, mora no Brasil, que quando choveu de escorrer água, assim, ela filmou e mandou por familiares na Rússia. Olha a chuva aqui, escorrendo água no chão. Até hoje, se eu ligo, claro, né, tem as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas se eu ligo, tá chovendo aqui, a minha mãe e minhas irmãs falam, que saudade da chuva do Brasil, porque é aquela chuva sem graça, não, tipo, ela molha tudo, daí, tipo, tu fica naquele climinha, mas também não chove com vontade, a chuva lá é chata. Mas eu quero falar da comida inglesa, gente. Sim. Tem aquele famoso backspread. Como que é? Backspread. Como que se fala? O fish and chicken. O breakfast. Né? Já vi que tem uns feijão, tem ovo, salsichão. Nossa, é umas coisas que eu ia falar, mas isso aí é um almoço. Não, eles almoçam no café da manhã. E eu disse assim, pra sorte do Gabriel, eu cozinho bem, porque os meus irmãos, ai, Camille, que saudade de comer uma comida, porque, gente, é um prato que, tipo, tu come com os olhos e diz, nossa, mas não tem gosto, ou tu tem que comer comida indiana, comida marroquina, mas a comida inglesa não tem gosto. Aquele feijão é doce, parece que eles fizeram feijão com ketchup. Já me falaram. Eu particularmente não gostei. Aí eu pedi uma vez uma tal da Jack Potato, que é uma batata assada, recheada. E daí eu disse, não, mas tem mais coisa. É recheada com feijão vermelho e queijo. Tipo, uma coisa não combina com a outra. A batata não tinha sal, o feijão era doce e o queijo eu nem sei o que estava fazendo ali. Assim, muito ruim. Outro dia a gente foi e a minha irmã disse, Camila, eu vou pedir esse prato pra ti que tu vai amar. Eu vou te... E ela... Estão tocando aqui. E ela queria pagar. Você quer atender? E daí... Não, mas é meu marido chegando com a pequenininha. Mas era
era um passarinho no meu prato. Era um passarinho. Eu disse, eu não tenho. É um corpo, tu via o corpo do bicho Aham. com umas batatas assadas. Eu disse, como é que eu vou comer isso? E que nojo. Não sei, era uma estética Tipo, muito pega ruim. ele inteiro, assim, limpa as vísceras, daí assa, sei lá, cozinha. Era muito. E eu comia assim, ó, por total educação. Depois eu falei pra ela, eu tô comendo por educação, porque Mas não é bom. era gostoso, pelo menos, ou era assim? A minha irmã gêmea, ela ama a comida inglesa. Ela disse, eu nunca comi nada melhor. Eu disse, mas como, minha filha? E antes ela odiava, ela aprendeu a gostar. E ela ama, e ela indica, ai, nossa, isso aqui é maravilhoso. O fish and chips deles, que é aquelas batatas com peixe, gente, qualquer país faz. Eu não sei por que eles se sentem então, nossa comida é um frango um peixe empanado com batata frita. Nada demais também. Então, eu não sei se é porque eu tenho uma implicância com a Inglaterra, mas não comi. Tudo É. que comi não gostei. E eu lembro uma vez que, tá, Gabriel, vamos no super comprar umas almôndegas prontas. Eu comprei. Eram 16 almôndegas. E eu fui fazer. E eu disse, não é porque eu tô grávida, mas a gente não vai comer isso. Não, porque, Gabriel, eu tô com ânsia de vômito, eu não consigo, esse cheiro tá me incomodando, tu não vai comer, isso não tá bom. Eram 16 temperos. Pedi desculpa pra Deus e botei fora. Eu disse não. E falei pra minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova, ano passado, eu acho que ela foi comprar tais almôndegas, pegou uma infecção intestinal. Jura? Uhum. E ela disse, Camille, das tuas almôndegas. Eu disse, eu avisei que não dava para comer aquelas almôndegas. Um cheiro assim, eu não sei se é o tempero que a gente não está acostumado, mas Aham, sim. até hoje eu lembro do cheiro daquilo. Então, assim, comida na Inglaterra tem que ser tu fazendo. É a minha percepção, não. Até o milkshake do McDonald's é ruim. É Jura? aguado. Uhum. É aguado e eles colocam muita essência, é muito artificial. Eu lembro que eu peguei um Tá. milkshake de banana. Gente, 1000 vezes o do Brasil. Não, então, tipo, inglês não sabe fazer comida. Sinto muito ingleses, mas vocês não sabem fazer comida. E aí, qual foi a decisão? Vocês não conseguiram emprego, aí decidiram voltar para o Brasil? Não, a gente ligou para a advogada de imigração que Aham. cuidava dessas questões burocráticas. Ela não, a gente nunca chegou a contratar ela para nada, mas o meu irmão ligou quando quis saber do processo da minha mãe, que não é cidadã italiana, ligou para ela e ela deu os caminhos e virou amiga da família. Então ela é amiga da família. E daí a gente ligou para falar do meu processo e o do Gabriel, que era apensado ao meu, né? E ela falou: olha, vão embora, porque eles vão negar, e se ela nascer na Inglaterra, vocês vão ficar pelo menos 7 anos ilegais. Isso se não forem deportados, ou só um for deportado, né? Então, e a gente não. E ela disse: vocês não vão conseguir tirar ela da Inglaterra por pelo menos 7 anos. É porque ela é uma cidadã, né? Inglesa. Mas a gente só iria conseguir regularizar tanto a situação dela quanto a nossa aos 7 anos dela. E daí, gente, meu Deus, não dá, né? Tipo, é muito arriscado. Tá, vamos voltar para Portugal. Ai, agora, porque, assim, o que a gente gastou em um mês em Portugal, a gente gastou em uma semana na Inglaterra. É muito Nossa. diferente. É muito diferente. Então, nosso dinheiro ele foi indo, e a gente conseguiu esticar mais, a gente conseguiu pegar mais dinheiro aqui no Brasil, por isso que a gente ficou mais tempo. E a gestação estava muito avançada, eu já não tinha mais autorização de voo, não tinha. E só que a gente também não podia ficar lá para tela ilegal não era uma opção. Sim. E daí a gente decidiu, tá, então vamos voltar para o Brasil, e a gente voltou, quase tive um treco
no avião, quase mesmo. O Gabriel fez promessa para que tudo ocorresse bem. Acho que foi o pior voo da minha vida. Foram 49 horas de viagem, porque ainda estava naquela questão de fazer muitas escalas. 49? Uhum. Com todas as escalas, foram 49 horas de viagem. Nunca esqueço, foi horrível. As minhas pernas, assim, quase explodiram. Daí a gente chegou no Rio de Janeiro, que a minha sogra mora lá. E daí eu botei o pé no Rio de Janeiro. E o Gabriel não me esquece, ele que fala pra minha família. A Camille botou o pé no Rio de Janeiro e já tava dizendo quando é que a gente vai embora. Então, a gente teve toda a experiência, que não foi das mais positivas, mas a gente não vai ficar aqui. A gente veio só para ter ela, para ter tudo regularizado. Ela já é uma cidadã italiana, já está registrada. E o choque de realidade de voltar foi horrível, né? A gente foi para o Rio de Janeiro. A gente estava com meu cunhado e ele, olha, mãe, que ele não mora com a minha sogra, mas ele estava junto, né? Olha, mãe, o maracujá tá barato, R$9 o quilo. Então, a gente deu risada. Barato, R$9 o quilo, barato. E daí, não, mas tá. Daí ele foi pra casa dele e mostrou perto do mercadinho, tava R$16 o quilo. Daí disse, Gabriel, a gente nunca mais vai comer Nutella. Como é que a gente vai pagar? A gente pagava €2 um quilo, e a gente ia pagar 20 e poucos, R$40. Então foi um choque de realidade bem ruim, Rio de Janeiro, né? Tipo, eu fiquei com muito medo da questão de segurança, porque a gente estava acostumado a andar lá se quisesse, a gente andava com o notebook assim e o celular, que ninguém ia vir fazer nada. Então, eu já voltei com a intenção de ir embora. E o Gabriel também não tem a vontade de ficar aqui. A gente tem uma filha que daqui a pouco tem que entrar na creche. Ela tem 1 ano e 9 meses agora. Mas pagar uma creche, R$1.900, para não ter o básico nessa creche, o mínimo, imagina, ela tem uma alergia alimentar bem complicada e eu tenho que assinar um termo de responsabilidade eximindo a creche de responsabilidade caso ela ingira o leite de vaca, que ela não pode, porque eles não vão se responsabilizar. Sabendo que nos Estados Unidos eles não só têm esse cuidado, como tem enfermeiras treinadas para agir em casos de situação de graça. Então, voltamos da Europa já querendo sair do Brasil. E agora esses são os planos, né? Ir embora. E se eu puder, né, dar um conselho para quem quer ir, saiba que tu não vai ir para fazer amigos. Eu já falei isso, mas a amizade, ela tem que ser um bônus. Porque, sim, o brasileiro, ele te dá as rasteiras, mas não é só o brasileiro. Tem... Sim. Todas as nacionalidades, né? Então, a amizade, ela é um bônus. Eu também voltei achando o povo brasileiro muito sofrido, né? Tipo, claro, já estava aqui, mas vendo a realidade. E um estigma de cachorro horrível, porque dá uma raiva quando a gente vê europeu falando de meio ambiente. A cidade de Londres é um lixo que só. A lixeira tá aqui e o inglês pode vir até aqui botar no lixo. Não, ele bota na grama. É tudo sujo. Os cisnes, coitados, eles fazem as casas com os lixos do rio, né? Mas não é só Londres que, mas é uma cidade onde tem muito imigrante. Não, no interior, mais interior, onde tem mais inglês, é tão sujo quanto. As ruas, Portugal, muito sujo também, é lixo, as ruas são lixo, não tem, então, tipo, eu disse, gente, a gente tem um estigma, porque a gente tá toda hora ouvindo que a gente é mal educado, que a gente tá se policiando. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu disse, gente, o Rio de Janeiro é limpo. Eu voltei para Porto Alegre e disse, nossa, que cidade limpa, educada, né, nesse sentido. Claro que tem a questão dos assaltos e tudo, mas a gente não é só o ruim que falam. E a educação inglesa que falam para mim é cinismo, né? Claro, generalizando, né? Porque tem pessoas educadas de verdade. O português, ele é muito grosseiro. Ele te trata como um bicho mesmo.
Mas é que nem eu disse, eu dizia, né? Isso não me atingia porque eu dizia, gente, se tem esse tratado é para alguma reparação histórica, né? Então eu só estou hoje buscando o que lá atrás eles buscaram aqui. Sim, sim. E desse período todo, essas regiões que você passou, qual foi a situação de preconceito que você mais que chamou a atenção? Você, o seu esposo, tanto na questão de ser brasileira ou na questão de ser simplesmente um imigrante? Então, em Portugal eu acho que é deles, né? É deles ser grosseiros, mas o que eu sentia, eu não falo inglês, meu marido não fala inglês, a gente até fala, mas é para sobrevivência e a gente desenvolveu mais lá na Inglaterra. Mas eu sinto que se tu é brasileiro falando português brasileiro, nossa, o tratamento é muito diferente. Quando a gente pedia alguma coisa em inglês, era outro tratamento, sabe? Então, o tratamento muda. Eles percebem que é brasileiro, eles são muito ríspidos. Quando tu fala inglês, eles já amansam um pouco. Não que eles deixem de ser grosseiros. Eles te aceitam melhor. Mas uma coisa que eu reparei e que me chamou a atenção, inclusive, da minha própria família, na minha irmã falando mais especificamente, mas não só ela, muitos brasileiros. Tem muito brasileiro com preconceito de brasileiro, com nojo de brasileiro, destratando o brasileiro. Então, acho que tipo, é uma desunião muito grande. Então, era tipo, então é que é Brasil, é que eu sou brasileiro, então vou fazer coisa errada mesmo, sabe? Não que ela faça alguma coisa errada, mas os brasileiros no geral. O que eu notei em Londres é que, dependendo de alguns bairros, principalmente ali da Zona 2, perto do Victoria Park, que tem muito muçulmano, é meio perigoso para as mulheres andarem sozinhas, né? Tipo, tanto é que tinha determinados horários que eu dizia, ai, Gabriel, eu me sinto vulnerável sem um lenço na cabeça, que teve só uma situação que eu entrei no mercadinho muçulmano junto com o Gabriel e daí a gente se separou, eu fui no corredor, ele foi em outro. E veio um senhor muçulmano que trabalhava lá e ele me olhou de um jeito como se fosse pular em cima de mim. Na hora eu gritei pro Gabriel, Gabriel veio. Quando ele viu que eu era casada, ele voltou para trás. Mas isso eu senti. Os ingleses em si, eles na Europa no geral, a mulher ela tem muita liberdade para andar, tem muito respeito, não tem isso em cima. Mas em determinadas regiões, quando tem essa cultura, eu senti um certo perigo para as mulheres. A gente entrou num ônibus, nos ônibus vermelhos, e o meu marido reparou que um muçulmano estava enchendo a paciência de uma mulher e assediando mesmo, e ele ficou cuidando, e nisso a mulher, acho que, tipo, uma forma de proteção, saiu do ônibus e o cara saiu atrás. Então, isso eu senti, mas nada, nem agora não me veio nenhum episódio específico. Teve quando a gente estava saindo de Coimbra indo para Londres, um senhor veio ser grosso do trem com o Gabriel, assim, de graça. Acho que ele foi tomar um gole de água, ele teve que tirar a máscara e ele veio gritando com o Gabriel, chamando o Gabriel de tudo que podia, porque ele era um mal educado, um brasileiro mal educado, porque ele tirou a máscara para tomar água. Acho que foi água que ele ia tomar, mas não porque ele tirou a máscara. E eu senti que foi por nós sermos brasileiros, não. Ele só estava querendo uma desculpinha ali para a grosseria dele. Mas, no geral, eu não sei se é porque eu não me deixo me abalar, porque eu acho que é reparação histórica, a gente não sofreu nada muito grave, assim. E quais os seus planos agora? Então, agora a gente está se organizando para ir embora. Vamos ver se América do Norte, porque na Inglaterra a gente não se adaptou com a cultura. Talvez Portugal não foge dos nossos planos, mas, sinceramente, a gente quer um país onde a primeira língua seja o inglês.
Então, talvez América do Norte, e a gente está se organizando para isso. Vamos ver se até ano que vem a gente consegue ir e não voltar, né? Claro, voltar para visitar, mas não voltar para morar, porque essa experiência de ir e voltar a gente já teve, e foi só para nos dar a certeza que não é aqui que a gente quer ficar. E o bom é que você, como tem uma cidadã europeia, documentação europeia, praticamente qualquer lugar do mundo é mais fácil para você por causa tem alguns acordos, dependendo do lugar que você vai, da América do Norte, você tem o ESTA, que você consegue entrar, ficar um tempo, né? É muito bom. Se eu fosse para os Estados Unidos, o ESTA seria, se eu fosse ir como turista, ele só não me daria o direito de mudar o status, daí eu ia ficar morando ilegal. Mas tem várias facilidades. E eu digo, meu pai morreu, não era rico, não deixou nada, mas a cidadania italiana foi a maior herança que ele poderia ter nos dado. Isso mudou a vida da minha mãe, dos meus irmãos e a minha por consequência. Eles não são ricos na Europa, não são, mas eles têm uma vida com dignidade. Aqui, ir para a praia é um ano de planejamento para passar um final de semana. Lá eles vão, se quiser, todo final de semana, né? Se quiser, eles já conheceram vários países da Europa. Imagina, esses dias meu irmão estava indo para a Irlanda, de Londres para a Irlanda por 11 libras. Então, eles têm uma vida de qualidade. Muita gente acha, eles são ricos. Não, eles são pobres lá. Lá eles são considerados pobres, mas eles têm dignidade, né? E eles têm tudo o que um rico tem lá, né? A única coisa que muda é a quantidade de dinheiro na conta bancária. Então, mas dignidade existe. E aqui não tem isso, né? Então... E conselho você daria para quem está querendo imigrar? Independente se como você tem uma experiência maior na Europa, que conselho você daria para quem está querendo imigrar, pensando em imigrar tanto para a Inglaterra quanto para Portugal? Vá legalmente. Nem que vá para turismo e mude o status, mas não fique legal, porque é uma falsa segurança. Né? Eu pensei, a gente poderia ter ficado ilegal na Inglaterra, ia ficar perto da minha mãe, dos meus irmãos, mas a gente ia ter a falsa segurança de estar lá. A gente poderia comprar casa, fazer negócio, e no fim das contas não seria nosso de fato, né? Porque de uma hora para outra a gente pode perder. Então, por mais que demore um pouco, vá pelos meios legais. E sim, eu tenho a vantagem, isso eu reconheço, é um privilégio ter a vantagem de ter família morando na Inglaterra, agora família morando em Portugal, mas os meios legais, eu acho que eles te dão, pode demorar, mas eles te dão a estabilidade que a gente tanto procura aqui no Brasil, né? Então, meios legais. Nem que mude o status lá, né? É isso que eu procuro pensar. E agora mandar um beijão aí para a família. Manda agora os amigos, manda beijo para essa galera. Não, e assim, tô tentando convencer todo mundo a vir aqui falar, porque imagina, minha mãe mudou com 50 anos, o meu sogro na mesma faixa etária, junto com a esposa, os meus irmãos, então são várias histórias, quero ver se eles vêm te trazer alguma coisa aqui, porque... Vai ser um prazer. Porque e são visões diferentes, né? Eu não gostei da Inglaterra, eles amam e assim vai. Mas então eu queria mandar um beijo para todo mundo. Venham deixar o depoimento de vocês aqui, porque são depoimentos que podem motivar ou alertar, né? Fazer alertas. Então, venham todos aqui no Fora do Ninho. Obrigado, querida. E lembrando que vou pedir para você suas redes sociais para colocar... e me fala seu business, faz agora a sua propaganda do seu business. Então, né, sou formada em Direito, mas atualmente eu sou social media, trabalho com a criação de conteúdos, fico nos bastidores, eu tenho um Instagram profissional só, mas sempre preferi os bastidores, @Camille Carneiro _ Camille com 2 L's e E no final, e C
Carneiro normal, underline. Uhum. E é isso, né? Se alguém quiser criação de conteúdo, fala comigo. Eu acho que agora fazendo uma baita propaganda, dá para ganhar muito dinheiro criando conteúdo lá fora, né? Então, porque é um nicho que chama atenção, é um nicho que vende, então as marcas se interessam por essa exposição. Então, o que eu acho, a vergonha ela não pode te limitar, ela tem que te dar o pudor para agir de forma ética, mas crie conteúdo. Hoje em dia, para qualquer profissão, da mais qualificada menos, criação de conteúdo. Então, qualquer coisa é só me chamar. Legal, ó, isso aí. E eu vou deixar, ela vai passar para mim direitinho, vou colocar o contato dela, o Instagram dela na descrição do vídeo, pessoal. Se tiver interesse, entra lá na descrição do vídeo e eu vou deixar todas as informações sobre a Camille. E outra coisa, vou pedir essas fotos interessantes que ela tem lá na Inglaterra, tanto em Portugal, em Coimbra, em Lisboa, para colocar no final do vídeo, junto com uma trilha sonora legal, para vocês conferirem tudo isso que ela falou. Muita coisa, mas vale a pena. Legal. Você é uma pessoa super simpática, adorei falar com você. Obrigada também, e espero que o canal cresça cada vez mais e mais, porque realmente tem muito potencial. É um canal muito legal, eu já vi as entrevistas, a Yara já veio aqui, super elogiou. Vou ver se trago mais gente para cá. Estou sempre indicando, tu não sabe, mas nos bastidores, quando os clientes falam, eu digo, olha, já que tu mora aí, tem um canal X. Legal, bacana, agradeço, fico grato. Você é uma pessoa super simpática e uma história muito rica de informação, eu adorei. Obrigada. Espero que não tenha sido monótono, mas não, muito obrigada pelo convite. Foi muito, muito divertido, eu gostei muito. E espero voltar aqui quando a gente for embora de novo. Com certeza, tá convidada. Obrigada. Tá Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.